não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! As pessoas leem às vezes algumas obras de física e ficam impressionadas com a ideia, vamos dizer, da relatividade do tempo. Ora, o tempo não é relativo em si mesmo, o que seria um contrassenso, ele é relativo ao espaço. O tempo e o espaço são mutuamente relativos. Ora, são mutuamente relativos por quê? Porque não há medida de tempo fora da referência a um deslocamento no espaço. Se absolutamente nada acontecesse no espaço, nós não teríamos a menor noção de tempo e muito menos poderíamos medi-lo. Isso quer dizer o seguinte, que a medida de tempo, qualquer medida de tempo, ela é relativa ao espaço por definição. O que significa o seguinte, não existe uma teoria da relatividade. A própria ideia de medição de tempo é baseada na relatividade e, portanto, a relatividade é um pressuposto da teoria e não a sua conclusão. Quer dizer, se o sujeito vem com uma teoria e fala, olha, o tempo é relativo ao espaço, não precisa nem demonstrar, é claro que é, por definição é. Agora, se o sujeito desenvolve milhões de equações para provar uma coisa que já está aprovada na própria definição, claro que vai dar certo no fim. Só que, a rigor, essa teoria ela é verdadeira porque ela é tautológica, ela é mesmo dizer que um quadrado tem 4 lados. Ora, mas a medição do tempo é uma coisa e o fenômeno do tempo é outra completamente diferente. Não são a mesma coisa. Ora, o fenômeno do tempo só é acessível ao ser humano. Não é acessível sequer a animais. Por quê? Se vocês leem os livros do Xavier Zubiri, vocês vão entender que existe uma grande diferença entre a cognição humana e a cognição animal, na qual na cognição animal não existe um negócio chamado realidade. Nenhum animal apreende traços objetivos do que quer que seja. Ele só apreende o que altera a ele, as suas alterações corporais, e que o Zubiri chama de estimulidade. Eles não captam a realidade, mas a estimulidade. Tá certo? Então, por exemplo, um urso ou um gato, ele sente frio ou sente calor, mas ele não tem ideia de um fenômeno objetivo chamado calor, o qual é quente em si mesmo, e seria quente mesmo que eu não estivesse ali, que o gato não estivesse ali. Esta noção é exclusivamente humana, e ela é, vamos dizer, o modo natural e espontâneo de percepção do ser humano. O ser humano não diz, eu estou sentindo calor, não, ele diz, está calor. Isso todo ser humano é assim, desde pequenininho. Quer dizer, ele percebe que é um fenômeno objetivo externo a ele, que não depende dele, que o afeta, certamente o afeta, portanto, também a noção de realidade inclui a estimulidade, mas vai além dela, tá certo? Quanto a experimento científico, nenhum experimento científico pode reproduzir esta percepção de tempo, né? Ele só pode reproduzir medições de tempo. Portanto, o que ele está pegando não é o fenômeno que nós chamamos de tempo, o transcurso de tempo, tá certo? Mas é apenas uma medição, ou seja, uma comparação com um deslocamento qualquer no espaço. Ora, para que você vivencie o tempo, você precisa de alguma alteração no espaço? Não precisa acontecer nada, né? Você percebe que o tempo passa. Como nós percebemos isso? Eu não tenho a menor ideia, mas o fato é que nós percebemos. Agora, se queremos narrar o tempo, ou se queremos medi-lo, então temos que referi-lo a mudanças que ocorreram no espaço, tá certo?
Ora, isso aí tudo nos leva ao problema do tempo linear comparado com a ideia de um tempo curvo ou relativo. Tá certo? Ora, na minha imaginação, no meu pensamento, eu posso conceber quantas sequências de tempo eu desejo, passadas, futuras, posso misturar os vários tempos, posso fazer o que eu quiser. Só que enquanto isso, o tempo linear está passando e me levando inexoravelmente ao túmulo. Então, e todos nós sabemos disso, quer dizer, o homem é o animal que sabe que morre. E, portanto, é o animal que se pergunta sobre o que vem depois. Não, nenhum gato ou urso jamais fez essa pergunta. Tá certo? Então, esta consciência da morte está ligada intimamente à consciência de tempo que nós temos, e vice-versa. Tá certo? Então, esta é uma experiência que, embora seja exclusivamente humana, ela não é subjetiva. Né? Nós estamos captando aí um fenômeno perfeitamente real, objetivo. O que é subjetivo são as medições, meu Deus do céu. Toda medição é comparação de uma coisa com outra. Portanto, não é a apreensão da característica inerente ao seu objeto, mas apenas uma comparação dele com outro. Ou seja, tudo o que a ciência física diz sobre tempo é tudo subjetivo. E a única apreensão objetiva de tempo é a experiência humana normal e corrente do tempo. É justamente para... O que a ciência faz? A ciência vai partir deste fenômeno, observado por todos os seres humanos e consciente em todos os seres humanos, e vai tentar especificá-lo mediante certas medições e comparações, que é tudo o que ela pode fazer. Agora, dizer que a apreensão científica do tempo é objetiva do ser humano, que essa a apreensão científica objetiva e a humana é subjetiva, isso é uma inversão total da realidade. Você vê que de uns anos para cá, a tendência quase que universal da classe científica é sobrepor, vamos dizer, as concepções da sua ciência em especial à experiência comum e normal da humanidade. Então, como dissesse, olha, somente esta classe aqui conhece a realidade objetiva, tudo mais é subjetivo. Se é assim, então essa classe científica está colocada em face dos demais seres humanos quase numa posição divina. Eles conhecem a realidade, nós não. É claro que essa pretensão é absolutamente psicótica e deve ser rejeitada na base. Aquilo que o Edmund Husserl chamava o Lebenswelt, quer dizer, o mundo vivido, esta é a realidade, tá certo? O resto são aspectos ou comparações que nós fazemos na realidade. E nenhuma ciência pode estudar a realidade como tal, ela só pode estudar um campo específico delimitado já previamente para que dentro desse campo sejam possíveis as experiências que são acessíveis aos equipamentos usados por essa ciência. Portanto, o campo de qualquer ciência é um aspecto abstrativo. Quer dizer, abstrativo, abstração é separação, quer dizer, você vai separar um aspecto da realidade dos demais aspectos sem os quais ele na realidade não pode existir. Por exemplo, para você estudar, digamos, a antropologia física, quer dizer, as diversas raças de seres humanos, né, sua altura, seu peso, etc, etc, você não precisa referir isso a fatores, por exemplo, de ordem econômica ou religiosa. Mas pode existir um ser humano sem os fatores de ordem econômica e religiosa? Não. Portanto, uma coisa é o ser humano concreto, que vive dentro de um sistema de determinações que é total e simultâneo, tá certo? E existe o ser humano da antropologia física, que é só uma faixa, uma fatia que só existe abstrativamente, não existe na realidade. E isso é importante. Nenhuma ciência estuda a realidade, é impossível estudar a realidade. Realidade só é acessível à experiência humana comum e concreta. E dentro dessa realidade, nós recortamos abstrativamente aspectos para comparar um com o outro e para estudar cada um nas suas características específicas, tá certo? Então, se você espera que haja uma concepção científica da realidade, você pode esperar sentado, porque isso não vai existir nunca na sua porca vida. E o que eles chamam de concepção científica do universo, só vai existir uma concepção científica do universo o dia que a ciência inventar um outro universo à sua imagem e semelhança, para poder, então, medi-lo e explicá-lo. Tá certo? Então, a pretensão, vamos dizer, as pretensões da classe científica são tão absurdas, né, que já ultrapassaram infinitamente a capacidade real de qualquer ciência possível. Então, se você pegar, por exemplo, os linguistas,
Eles demonstram que tudo o que você pensa, vivencia, etc., não é senão uma projeção da linguagem, um efeito secundário da linguagem. Agora, você pega um físico, ele diz, não é nada disso, são tudo partículas subatômicas. Eu digo, não é possível que os dois estejam certos ao mesmo tempo, porque afinal de contas a física também depende da linguagem, e a linguagem também depende das partículas subatômicas. Qual é a relação entre a explicação linguística da realidade e a explicação subatômica da realidade? Ninguém sabe e jamais saberá. Isso ultrapassa infinitamente a capacidade de qualquer ciência. Não adianta você apostar na interdisciplinaridade ou interciência, porque você só pode, vamos dizer, conectar, vamos dizer, interdisciplinaramente ciências já existentes. Agora me responda, existem ciências suficientes para estudar todos os aspectos da realidade e todas as interações entre eles? Por definição, isso não pode existir. Então quer dizer que toda qualquer concepção científica, ela será apenas analógica, sempre, nunca vai passar disso aí. Tá certo? Agora, o fenômeno real do tempo e do espaço que nós vivenciamos, não. Isto é o espaço onde nós estamos e no qual se dão as investigações e experimentos científicos. E é nesse espaço-tempo real que as verificações científicas têm que ser confirmadas ou impugnadas. Não é isso? Então, aonde os cientistas se encontram, por exemplo, para discutir suas teorias? No espaço linguístico ou no espaço quântico? Não é nenhum nem outro, é no espaço da experiência comum. Não é isso? O sujeito não perceber isso é o suprassumo da paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva 95 cruzes. E que isso aí já virou uma doença endêmica. Quanto mais o indivíduo se dedica à sua ciência, mais a tendência dele de fazer desta ciência uma explicação universal de tudo. Então, se for psicologia, então nem se fala. Então, físicos, linguistas, psicólogos, são todos... O Ortega Gasset chamava isso de imperialismo, mas hoje em dia eu acho que é pouco, já é o globalismo científico. Então, se você observar, por exemplo, as disputas dos cientistas em torno do aquecimento global, se ele existe ou não existe, basta isso para você perceber, vamos dizer, o estado precário da ciência atual. Se a coisa ainda está em discussão, é porque ninguém sabe, tá certo? Agora, tem alguma coisa que não esteja em discussão? A teoria da evolução não está em discussão? Continua. O heliocentrismo não continua em discussão? Continua. Portanto, a pretensão de você... A mera existência de uma ciência é incompatível com a noção de autoridade científica. Porque se a ciência é um modo de investigação que é sempre autocrítico, que está sempre se reformulando, então ela jamais tem uma sentença final. E se ela não tem uma sentença final, ela só pode lançar interrogações e hipóteses, jamais sentenças definitivas. Portanto, a autoridade pública da ciência tem que ser zero. A ciência é apenas sugestiva. E o que eu estou dizendo também é apenas sugestivo. Então, isso é muito importante. Quer dizer, a própria lógica da investigação científica é incompatível com a noção de uma autoridade pública da ciência. No entanto, a reivindicação... Isso todo cientista sabe. Acho que não tem nenhum cientista que não tenha lido o Karl Popper com aquela teoria da falseabilidade, a qual está certa, embora ela não seja nova, porque ela já estava lá em Aristóteles. Todos os cientistas sabem disso, mas quanto mais sabem disso, quanto mais têm a consciência íntima de quanto a sua ciência é incerta e provisória e precária e sempre em autocorreção, mais autoridade pública reivindicam. Eu não sei se isso é uma compensação da insegurança, quer dizer, uma dificuldade de coexistir com o estado de dúvida por mais de 2 semanas, ou se é um simples e banal corporativismo, ou as duas coisas, ou talvez outros fatores. Mas vocês não podem esquecer, que a inteligência e a razão são propriedades de todo ser humano, uns mais, outros menos, mas todos têm. E que não há nenhum uso específico da razão que possa se sobrepor à razão enquanto tal. Por outro lado, o mundo da experiência humana comum, o Lebenswelt, é o terreno onde todas as teorias são julgadas no fim das contas. E
Só existem duas disciplinas que lidam com o Lebenswelt, que são a filosofia e a poesia, ou arte literária de modo geral. Elas expressam e designam o Lebenswelt, quer dizer, a experiência comum e corrente da humanidade, sem pretender abrangê-la, abarcá-la ou explicá-la. Ou seja, o que um poeta fala, um romancista fala, um filósofo fala, não pretende conter a realidade em si, mas ele apenas designa esta realidade para uma outra pessoa que também está consciente dela e que também não pode abarcá-la nem explicá-la. Ou seja, vocês entendem o que eu estou dizendo. Nenhum de nós abarcou a realidade inteira, mas nós estamos dentro da mesma realidade e nós a conhecemos pela sua presença. Portanto, sabemos do que estamos falando. Então, eu posso designar um objeto do qual não tem explicação nenhuma. Não é isso? Mas você sabe qual é o objeto. E toda a comunicação na esfera filosófica e literária é desse tipo. Ninguém está explicando, nem abarcando, nem dominando nada. Nós estamos apenas nos referindo, vamos dizer, a um mundo que nos é acessível. Tá certo? Ele nos é acessível, mas nós não podemos abarcá-lo. Tá certo? Então, estamos todos dentro do mesmo mundo. E a coisa mais óbvia do mundo, que eu já expliquei aulas atrás, é o seguinte: o mundo é o mediador de toda a comunicação possível, inclusive a comunicação científica. Se não estamos dentro do mesmo mundo, não há comunicação. Você pensar que a linguagem é uma coisa que paira acima do mundo, isso é totalmente idealístico, por isso aí talvez seja a linguagem dos anjos, a linguagem de Deus, mas a nossa não é assim. A nossa linguagem, se desprovida de qualquer nexo com a realidade, ela se torna automaticamente incompreensível. Saber do que o outro está falando é saber de algo que ele não disse, mas que está designado na sua linguagem. Né? Quando você vai comprar uma salsicha, tá certo? Você está num país estrangeiro, você não precisa saber como se diz salsicha na língua dele. Você está, por exemplo, na Hungria, como se diz salsicha em húngaro? Não tem a menor ideia. Você indica a salsicha, você aponta. E o homem da loja sabe o que você está querendo. Não é isso? Então, se não houvesse essa possibilidade de indicar fisicamente ou imaginariamente, a linguagem seria totalmente inviável. Portanto, você imaginar, né, é o poema do Drummond, que é, vamos dizer, filosoficamente é um erro, mas é a impressão que muitos linguistas têm e que ele assim descreve, quer dizer, a Terra está tatuada de símbolos e cálculos. Não, ela não está tatuada, de símbolos e cálculos estão dentro dela, não é ela que está rodeada disto. Nenhuma linguagem rodeia e abarca a realidade como uma rede. Isto simplesmente não existe. São sinais que nós trocamos dentro do campo da experiência humana, que se diferencia de qualquer experiência científica por ser uma experiência aberta e simultânea, na qual estão simultaneamente presentes todos os fatores que a compõem, os fatores essenciais e acidentais. Também já expliquei para vocês aqui a teoria do acidente metafisicamente necessário. Quando um acontecimento qualquer, bom, ele pode ser definido segundo várias essências de acordo com a ciência que esteja investigando, em nome da qual você está falando. Mas, por exemplo, do ponto de vista anátomo-fisiológico, um assassinato é um processo de transformações desencadeado num corpo humano, tá certo? Pelo impacto de uma bala, de um objeto cortante, perfurante, etc, etc. Ele pode ser descrito assim, mas juridicamente ele não é bem isso. A descrição jurídica leva isso em conta, tá certo? Mas ela vai descrevê-lo como uma conduta tipificada no código tal. Não é isso? É um homicídio doloso, é um homicídio culposo, é isso, é aquilo. Quer dizer, o quadro classificatório usado pelo direito é diferente do usado pela fisiologia, não é isso? E pela anatomia patológica. Né? Sociologicamente ainda é uma terceira coisa. Tá certo? Ou seja, estes vários aspectos que são acessíveis às várias ciências são fatias recortadas dentro do acontecimento, que é tudo isso ao mesmo tempo e mais alguma coisa. Se você perguntar assim, qual é o número de ciências que podem estudar este fenômeno, um homicídio? Ilimitado. Pode ser estudado do ponto de vista físico? Sim. Do ponto de vista balístico, não é isso? Ou do ponto de vista da resistência dos materiais, e assim por diante. Pode ser estudado do ponto de vista psicológico? Pode. Do ponto de vista sociológico? Pode. Do ponto de vista antropológico? Pode. Do ponto de vista econômico? Pode.
Só que tudo isso são pontos de vista. Ele não pode esquecer isso. Ciência é um ponto de vista. É uma linha de observações, uma só linha. Você pode articular todas e você não esgota nem o mais banal dos acontecimentos. O sujeito soltou um pum ali na esquina. Isto pode ser estudado por 20, 30, 40 ciências diferentes. Todas elas. Isso pode ser do ponto de vista químico, físico, antropológico, sociológico, moral, jurídico, etc, etc, etc. Tá certo? Então, cada uma das ciências é apenas um ponto de vista. Agora, o característico da experiência humana concreta é que todos os seus componentes essenciais e acidentais estão presentes ao mesmo tempo e não falha nenhum, porque se faltar um, a coisa não acontece. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.